Boa tarde. Pronto. Já almoçaram? Já estão bem? Barriguinha cheia? Pronto, ok. Então agora vamos começar a sessão da tarde e vamos ter a oradora Ana Farinha. Ana Luísa Farinha nasceu em 1994 em Torres Novas, intitula-se Torrejana de Gema e desde que sempre que adorava desenhar nas toalhas de mesa do restaurante dos seus avós. Trocou ciências por artes a partir do momento em que deu o corpo da minhoca em biologia e reparou que os seus cadernos de apontamentos eram basicamente diários gráficos. Licenciou-se em Design de Comunicação na Faculdade de Belas Artes de Lisboa, mais tarde um curso de Motion Graphics na World Academy e uma pós-graduação no curso de Ilustração e Animação Digital na ESAD em Matosinhos. Malta. Não, era só por causa do barulho, Atualmente, além de ilustração, brinca às animações enquanto Ana animada, porque já basta a vida por vezes ser chata. Alguém tem de a animar. Uma salva de palmas. Olá a todos, isto é muito estranho para mim, portanto, se eu disser alguma barbaridade, esqueçam, está bem? Pronto, eu então vou gritar, Inês, não te esqueças. Como sabem, eu sou a Ana, ou quem não sabe fica a saber, sou a Ana. Intitulo-me de animada, porque faço animação, mas vocês interrogam-se. Espera aí, isto parece uma varinha. Quem é que sou eu? Vocês devem estar a perguntar, mas o que é que está aquela moça a fazer aqui no meio, a falar? Basicamente, sou licenciada em Design de Comunicação, sou ilustradora, faço produção, realização e direção de arte em projetos de animação. Sou freelancer, mas tenho alguns estudos para quem costumo trabalhar. Início dos inícios. Eu achei por bem explicar um bocadinho do que é que eu costumo fazer, ou como é que eu cheguei até aqui. Que na verdade foi um percurso um bocado engraçado, ou não? Vocês podem achar uma seca. E no final, quando eu acabar de vos dar a seca, vocês têm aqui livros que podem ver, podem mexer, por favor não me roubem, e estão completamente à vontade, está bem? Basicamente, o que é que acontece? Eu sempre tive aptidão para artes, segundo reza a lenda, apesar da minha avó dizer que eu desenho bonecas com cara feia, mas já estou habituada. E o que é que acontece? Eu sempre fui boa aluna, mas sempre fui, não é estar-me a gabar, fui. E chegou ao 9º ano e os pais fazem aquela pergunta, o que é que tu queres seguir? Bem, eu queria artes, mas os meus pais acharam por bem dizer aquela típica frase, artes não têm saída. É verdade, foi ridículo. E então o que é que eu fiz? Fui para Ciências no 10º ano. Correu mal, como é óbvio. Ui, desculpem. O que é que acontece? Eu fui para Ciências, correu pessimamente mal. Eu não tinha jeito nenhum para aquilo. Os cadernos dos meus colegas eram os meus diários gráficos, basicamente. Eu desenhava. Portanto, todas as aulas de biologia, eu fartava-me de desenhar. Até que chegou um ponto que eu já estava farta daquilo. E numa aula de biologia, tinha uma professora deste tamanho, nada contra pessoas pequenas, atenção. E ela estava a dar o sistema circulatório. E disse assim, meninos, ela era sopinha de massas, peço desculpa, quem for, lamento. Meninos, vamos dar o sistema circulatório do animal muito parecido com o dos humanos. E eu, um sistema circulatório fixe, vou desenhar um coração, é mesmo isso que eu quero. Moral da história. Pensei, o porco, o macaco, não sei, pensei que eu também não segui biologia, portanto. E ela diz assim, vamos estudar o sistema circulatório da minhoca. Pessoal, eu já fui contrariada para Ciências. E agora dar o corpo de um bicho que eu nem sequer gosto, nem pensar. E então cheguei a casa e disse, pai, mãe, isto parecia que eu ia pedir o divórcio aos meus pais, na verdade. Pai, mãe,
Pá, eu sou muito infeliz em ciências, eu não pesco nada daquilo. Pá, biologia, dar o corpo da minhoca, pá, jamais, nem pensar, não vou, não quero. E os meus pais lá disseram, queres ir para artes, filha? E eu disse, sim. E fui. Ou seja, voltei a fazer o 10º, 11º, 12º em artes. A minha vida mudou. Imaginem um arco-íris, eu lá, de um lado para o outro, toda contente. As minhas médias melhoraram imenso. E chegou novamente aquela fase da pergunta do 12º ano. Ana, o que é que tu queres seguir? Caramba, sei lá, tenho 18 anos, sei lá o que é que eu quero seguir da minha vida, né? Eu já disse à hora do almoço que queria ser rica, mas não sou. Tive de decidir qualquer coisa. O que é certo é que eu, na altura, ouvia falar muito da Faculdade de Belas Artes. E eu tinha uma boa média. E a irmã-me inconvencida e disse, ok, vou para Design de Comunicação e vou-me candidatar. Ou para a Faculdade de Belas Artes de Lisboa ou do Porto. Se não, volto a repetir o 12º ano. Mas é assim, aqui a vossa amiga já sabia que ia entrar ou numa ou noutra. Convencida, porque se não passasse nos exames voltava a repetir o 12º. Mas correu tudo bem. Fiquei... Desculpem se estiver a falar muito rápido. Consegui entrar na Faculdade de Belas Artes. E agora vocês pensam, ela foi tão feliz. Mentira, não fui. Não gostei da experiência, não me identifiquei com o curso. Todos os dias ligava à minha mãe a chorar. Estou a ser melodramática, mas a verdade é que eu chorei muito. A dizer que não queria design. Também não sabia o que é que queria, a verdade é essa. Mas fiz os 3 anos de curso e a Faculdade de Belas Artes até tem coisas boas. E eu aprendi a ser despachada e é muito boa a nível de referências. Mas de resto, saí de lá com uma depressão. Típico. E quando acabei o 3º ano, eu não sabia o que é que havia de fazer à vida. E aí, é sempre aquela coisa, acho que nunca ninguém sabe o que é fazer. O que é que acontece? Há coincidências desta vida. E há quem diga, mas estou sentada no sofá, as oportunidades não te vão aparecer. Mas o universo é lixado e estava eu amoada com o curso, a dizer mal da minha vida, no verão, depois de eu ter tido aquela depressão e ter saído do curso e blá blá blá, e estava sentada no sofá, tal e qual assim, não estava a fazer nada. E recebo uma chamada. E era de uma amiga minha de multimédia. E ela pergunta-me, Ana, estás a fazer alguma coisa? E eu respondo, não. E então, basicamente, ela diz, olha, eu estou a fazer produção num canal de televisão, queres vir? E eu, olha, não digo que não. E fui. Posso dizer que estive lá a trabalhar 3 anos e foi uma experiência do caraças. Primeiro porque não fazia design, ótimo. E depois conheci muita malta, ao fim e ao cabo que também era da área de design sem o ser, porque design não é só design. Há muitas outras valências. Conheci motion designers, modeladores 3D, depois muita malta da comunicação também. E eu, na altura, tinha dito que gostava de fazer bonecos, ilustrações. E eles disseram, Ana, mas tu podes continuar a estudar. Eu não. Trauma. E basicamente, eu acabei por vir parar aqui, na World Academy, a tirar um curso de Motion Design. Aqui o meu mundo, aqui sim, vi os unicórnios, andei a voar de um lado para o outro, fui muito feliz, fiz modelagem em 3D, compositing, fiz tudo. E a parte boa é que eu estava a trabalhar, pagava o curso, não sou rica, mas pronto, pagava o curso, e este curso tinha uma coisa muito boa, que é, eu acabava por ter estágio. Não era remunerado, mas fui.
E na altura candidatei-me para a Trix. Aceitaram-me, porque isto não é assim, não é eu chegar lá, eu agora quero ir para a Trix e vou. E acabei por ir para a Trix. Tive sorte mais uma vez. Neste caso não estava sentada no sofá lá em casa, mas estava no comboio. Ligaram-me, olha Ana, queres vir? E eu, está bem, eu vou. Portanto, como vos disse, o estágio não era remunerado, mas surgiu uma oportunidade de fazer ilustrações para um projeto da CNCS, Cibersegurança Nacional. Foi o meu primeiro ordenado. Fiquei muito contente. Primeiro ordenado a sério. Não era o que eu ganhava na televisão. Atenção. E eu adorei, mas gostei mesmo muito. E então estava a falar com o João Sacadura, que é um dos sócios da Trix, e disse: gostava de continuar a estudar. O trauma da futebol já se tinha ido embora. Moral da história. Ele disse: olha, porquê é que não vais para a ESAD em Matosinhos tirar uma pós-graduação? E eu, está bem. Inscrevi-me, até me inscrevi em Motion na altura, ESAD de Matosinhos, ok? Inscrevi-me na pós-graduação, em Motion não abriu, chorei, fiz uma birra, sou muito melodramática, e basicamente depois entrei em animação, ilustração e animação digital. E eu adorei. Epá, é que foi mesmo incrível, porque eu cheguei lá, acho que também tinha outro mindset, do género, ok, ia dizer uma asneira, mas não vou dizer, que se lixe, eu estou aqui, quero aproveitar. Não tenho nada a perder, já tive a depressão lá atrás, não pode acontecer nada. Ai, mas claro, no meio desta coisa toda muito colorida veio uma tempestade chamada Covid-19. E eu, da Faculdade de Belas Artes, fazia as coisas muito depressa. Mas isto é uma coisa que quem sai de lá é tipo uma máquina, tipo um robô. E eu estava mais uma vez sentada no sofá, por isso é que eu também engordei, não, estava sempre sentada, e não tinha nada para fazer. E na altura, na ESAD, não sei se vocês conhecem o Royal Studio, com o João Castro. Ok, bolas, fiquei triste agora. E ele disse-me, olha Ana, tu gostas de animar? Parece uma pessoa muito animada. E eu, sim, gosto. E então ele mostrou-me um iPad, que eu pensei, eu não vou gastar um rim nessa porcaria. Mas, na verdade, ele mostrou-me um iPad, o programa que era o Procreate, isto tudo antes da pandemia, e experimenta. E eu fui fazer um choradinho, juntei uns trocos, dei o dinheiro pelo iPad, chorei, e decidi instalar o Procreate. Instalei. E, mais uma vez, sentada no sofá, comecei a fazer animações. E nós, na ESAD, éramos obrigados, entre aspas, a ter um Instagram. Para mim era uma seca, honestamente. Mas o João Castro lá me obrigou e eu fiz. E a parte mais curiosa é que eu estava-me literalmente nas tintas para aquilo que metia no Instagram. Eu gostava, metia, acabou. Queria lá saber se as pessoas diziam que aquilo era uma grande porcaria. Mas não quer saber. Eu gosto, meto. E, curiosamente, a malta começou a gostar deste menino aqui, que é o Nicolau Pirilau, porque tem grandes atributos, não sei se já repararam. E vocês perguntam, porquê é que ele tem este nome? Por causa de um amigo meu. Mas pronto, isso é outra história. Entretanto, este menino que aqui está, como ele era muito simples de fazer, já me perguntaram numa palestra, porquê é que metes essas cores? Pessoal, eu odeio pintar. Pintar é uma seca. Então, chego lá com a bacatu, cores opacas e está feito. Pronto. Não há cá grande filosofia da cena, lamento. Então, como ele tem formas simples, eu decidi continuar a fazer o meu rico Nicolau. E este Nicolau, não sei se vocês daqui conseguem ver, começaram-me a convidar para expor em galerias de ilustração no Porto. E eu pensei, esta gente está burra. Eu não faço nada de jeito. Eu penso sempre assim, autoestima é alta. E então, basicamente, comecei a expor na galeria, que era um sonho para mim, honestamente, porque eu sempre que ia lá, aquilo era um mundo, e com artistas que eu, graças a Deus, tive o prazer de trabalhar, nunca pensei. E depois, nas Águas Furtadas. E começou a vender, e a malta começou a gostar, e o Nicolau começou-se a tornar mais conhecido. Aliás, até pus aqui algumas. Isto foi das minhas primeiras.
Esta ilustração fiz com o André da Loba, numa aula. E ele virou-se para mim e disse: Ana, tu podes ser fofinha e fazer coisas fofinhas. E então saiu isto, um careto. Saí da sala a chorar, mas não digam nada. Aqui outra. Isto é também para não estarem sempre a ouvir. Outra. O que é que acontece depois? Isto estava a correr bem. Até que um estúdio, AM, eu digo sempre mal o nome, ok? Pronto. AM Creative Studios me contactou para fazer um trabalho para estes meninos. Ou seja, eu ia fazer realização e direção de arte. Pessoal, eu fiquei cheia de anhufa. Porque para já fazia tudo no iPad. E nunca tinha feito uma curta com 4 minutos. Mas está bem, disse só, eu já estava com aquele mindset. Siga, vai. E fui. Aqui encravo um bocadinho. Porque eu tenho GIFs, sabem? Espera. Este foi o vídeo. Esqueçam aquelas fontes que foi lá a malta da estética que fez, ficou horroroso. Também não sei quem, desculpem, não sei quem é que foi o designer. Lamento. Pus aqui algumas animações do que é que foi o filme. Posso-vos dizer que este filme foi o que me... Além do Nicolau me ter lançado, a AM também me lançou de certa forma, porque este filme já tem 1 milhão, ponto não sei quantos mil visualizações no YouTube. Para mim é tipo, uau, eu sou boa influencer, tenho boas visualizações, yay! Mas de qualquer das maneiras, ganhámos prémios com isto. Ou uma menção num site qualquer, muito conhecido, Motion. Isso para mim foi muito bom. E eu disse, ok, eu quero continuar a fazer isto. Não por uma questão de ego, mesmo por amor. Porque isto tem muitas horas aqui. E tive colegas muito fixes também, porque eu não faço estes trabalhos sozinha. Eu posso fazer a realização, mas tenho malta que anima comigo, que faz o compositing, que faz o som, tenho um produtor, tenho entre aspas, que ele não é meu. Podia, mas pronto. Isto foi espetacular. E a partir daqui, foi voar. Isto aqui são só alguns dos estúdios para quem eu trabalhei, que achei que eram mais relevantes. Que nunca pensei trabalhar, por exemplo, com o Cola Anima, com o Bruno Caetano, ele faz stop motion. Fiz um videoclipe com ele e foi incrível, que nunca tinha feito um videoclipe. Também trabalhei para Paredes de Cora, para o festival, também foi fixe. Agora o último, trabalhei para a Milka, pela Cartel, não ganhei chocolates. Ganhei, vá lá, ganhei dinheiro com isso, não é mau? E entretanto, eu vou mais aqui ao computador, porque isto, engorda leviosa, não consigo. Desculpem. Eu decidi trazer alguns exemplos daquilo que eu tenho feito e depois falar um bocadinho do processo, só para vocês verem alguma coisa, porque algumas palestras dizem, Ana, tu não mostras nada. E eu, ainda não saiu, não posso. Portanto, este foi um dos meus primeiros trabalhos como freelancer. Para a Galícia. Este foi uma das... Eu já tinha trabalhado para os Estados Unidos, mas este foi o primeiro trabalho como freelancer com que eu trabalhei. Foi para Nova Iorque, para uma agência. Trabalhem para fora, ganham bué da bem. Isto só me demorou uma semana a fazer e ganhei mais do que sei lá o quê. Mas continuo pobre. Entretanto, isto foi um dia no Coreto. Isto é um sketch, ou seja, uma coisa assim muito mal desenhada, para termos uma noção. De um videoclipe que foi com o Cola, lá está com o Bruno. Achei fofinho, pôr um passarinho e tal. É fofinho, giro, pus. Entretanto, pus um sketch e pus uma animaçãozinha que fiz para a Milka. Honestamente, acho que o projeto já saiu, mas eu arrisquei-me e pulo aqui. Por favor, não me despeçam, se alguém estiver a ver isto. Obrigado. Vou continuar. Eu achei que seria giro falar um bocadinho dos meus processos enquanto animadora, porque eu não faço só bonecos, apesar do meu avô achar que eu só faço bonecada. O que não é mau, porque eu gosto, eu sou uma criança, eu tenho quase 28, mas sinto-me com 15. Como é que tudo começa?
Estou no computador a ver a minha Trash TV /Goxa, estou lá, contente. Ok? E recebo um e-mail. E tem tipo um script. O que é um script? Um script, basicamente, é o que vai ser narrado, ok? É o que a voz off, uma voz bonita, vai dizer ao longo do vídeo. Que, graças a Deus, eu não a tenho de ouvir. É quem faz o compositing, que fica a memorizar aquela porcaria o tempo todo. Imaginem ouvir-me dezenas de vezes. Uma seca tremenda. Portanto, fazemos um storyboard. Neste caso, eu não fiz a direção de arte deste. Foi a Dani Hills. Gostei muito de trabalhar com ela, é muito fixe. E foi pelo M Creative Studios. Ela faz os style frames, diz assim, as chaquetas. Depois temos o Animatic. É aqui que as coisas começam a fluir. E é aqui que a malta do compositing, que é a malta que trabalha no After Effects e faz aqueles efeitos todos marados, fazem a magia acontecer. E ele mete isto para mandar ao cliente, de forma ao cliente ver como é que o filme vai ficar. E o cliente diz, está fixe. E nós passamos à próxima fase. Eu estou a simplificar, isto não é assim tão simples, mas... Depois, é aqui que eu entro, quando não estou na parte da realização. Começamos a fazer sketches. Eu neste projeto fiquei com as personagens secundárias, que eram mesmo milhentas, aquilo eram catrefadas. Portanto, temos uma velhota com uma bengala e uma senhora bateu o pé, sketch, apresenta a direção da arte e digo, gostam? Eles, sim. Passamos à próxima fase. Temos os clean-ups e os colorings. A partir do momento em que dizem os sketches está ok, fazemos. Eu adoro fazer clean-ups porque eu não tenho de pensar, ok? Tipo, é muito bom. É modo mecânico. Começo a fazer as linhas, todas direitinhas, e depois bucket tool, coloring. E é quando não tem muita textura, que agora vou ter um projeto que aquilo vai ter texturas até dizer chega. Vou chorar, mas pronto. E depois, temos o produto finalizado, já com o som. Aqui não tem, porque isto é um PowerPoint. Não sei se dá para pôr som nos PowerPoints. E temos um bocadinho de como fica a animação. E pronto. A nível da minha apresentação, eu não vos dou mais chá. Mas eu acho que era interessante, se vocês tivessem algumas dúvidas, questões, se tivéssemos uma conversa, eu trouxe livros para ver, tenho a minha pessoa, tenho coisas, portanto não vos vou massacrar mais. Isto é o meu percurso, já fiz muitas outras coisas, mas não vos vou estar aqui a secar, porque não achei que eram relevantes. Mas gostava que... Eu não sei se vocês gostam de animação. Eu gosto. Epá, vocês... Ah, bom! Pronto. Yeah! Pronto, fixe. Eu acho que... Eu não sei se a maior parte daqui é estudante, ou se já está a trabalhar, não faço a mínima ideia. Mas o que eu vos quero dizer é que, imagina que vocês tiram design, ou não gostam de design, ou tiram restauro e não gostam de restauro. Não há crise, não há problema. Temos de ir à procura de outras soluções. Eu estava sentada no sofá, mas também trabalhei para que as coisas acontecessem. E se eu consigo, e acreditem, o meu pai trabalha na CP, não desenha nada, a minha mãe é professora primária, nada desenha. Portanto, e não percebem nada daquilo. Portanto, eu acho que mostrem o vosso trabalho, não tenham problema em mostrar. Já vi as instalações que vocês têm aqui, não me pagaram para dizer isto, mas acho que devem aproveitar para trabalharem no portfólio, para porem coisas nas redes sociais e lutem pelo aquilo que gostam. Pronto, estão à vontade. Alguma pergunta? Ok, temos ali. Perguntas! Vocês já viram que eu gosto de falar, portanto, vamos. Ninguém me tirou uma cadeira à cabeça. Olá, boa tarde. Olá! Podes dar um episódio, relatar um episódio que tenhas sentido que, como disseste, andaste em design de comunicação nas Belas Artes. Foi em Lisboa ou no Porto?
Lisboa. Ok. Porque eu também, antes de vir para cá, era a minha primeira opção e eu não consegui entrar por causa da nota. Só que, vim para cá e queria saber mais ou menos qual o episódio que tu pensaste que... Então eu vou contar uma. Não Tem foi. asneiras. Posso ser uma asneira? Não é feia. Posso? Então isto é assim. No primeiro ano, eu achei o primeiro ano muito agressivo. Mas isto sou eu, também tinha 18 anos na altura. Pronto. Não é que a maturidade tenha aumentado muito mais do que isso. Mas eu tive 2 professores de projeto horrorosos. Eram péssimos. Imagina, chegaram-me a enviar e-mail às 3 da manhã para apresentar um trabalho às 8 da manhã do dia seguinte. Péssimo. Outra coisa foi, eu lembro-me, nós tínhamos um projeto final desse primeiro ano e eu tive 11 e mandaram-me ir a recurso e eu fui a recurso e apresentei o projeto e um dos professores disse: meninas, isto está uma valente merda. E eu: o que é que eu faço? Não sei, tu é que devias saber. Mas, professor, eu não sei. Não sei. Portanto, nunca me deu uma solução ou um caminho, porque eu sou apologista que também não devem dar logo as soluções. Mas também acho que nos devem guiar. Porque eu não estive numa Soares dos Reis, nem numa António Arroio. Não tinha esse arcabouço. E, portanto, disseram que o meu trabalho era uma merda, que era um cagalhoto com pernas. Eu liguei à minha mãe a seguir a chorar, a dizer: eu quero ir embora. Moral da história: fui a recurso com 11, saí do recurso com 11. E o que é que aprendi? Nada. Pronto. Isto foi só uma delas. Uma de muitas. Pronto. Mas se quiseres saber mais, lá fora eu conto-te. Tiveste sorte, fica aqui. Nós costumamos dizer que quem sai de Belas Artes, de Design de Comunicação, é um sobrevivente. Portanto, isto foi como quase ir à guerra. Quase. Pessoal, mais perguntas? Vá, come on. Come on. É muito fixe agora ver a pessoa que desenhou o livro de Bocage ou a rapariga karateca. Não foste tu? Mas são livros que eu gosto muito. Eu adorava dizer que era eu. Ah. Estes livros que eu trouxe são de artistas, mas eu conheço. Ok. Pronto, mas é incrível teres trazido. De nada! Sobre a questão de chegares a estúdios ou a agências internacionais, como é que foi o caminho para lá chegar? Olha, foi muito curioso, porque é assim, há uma coisa que dizem no Instagram: mas eu não tenho muitas pessoas que me seguem, não tenho muitos likes. Malta, isso não interessa. O que interessa é A mim faz mais sentido ter 1000 seguidores e desses 1000 seguidores serem agências do que ter 1 milhão e não ser agência nenhuma. E eu acho que comecei a ter mais visibilidade aí e no Behance. Behance é fixe. Pronto, só para dizer. E então, basicamente, eles começaram-me a contactar a partir do Behance e do Insta. Porque eu comecei a ter muita malta, peço desculpa, principalmente do estrangeiro, a mandarem-me e-mail. Porque eu tinha lá o meu e-mail, tinha lá tudo. Peço imensa desculpa, credo. E então foi a partir daí. E depois é assim, quanto mais projetos nós fazemos para fora, isto é um nicho, pessoal. Vem e depois, quer trabalhar com ele, ou então, eu trabalhei contigo, ele é muito fixe, vamos trabalhar com ele. Pronto. Pessoal, egos não funciona aqui, está bem? Malta com um ego muito elevado, cruza em cima, nem pensar. Sim, eu acho, até em cima disso também que estás a dizer, acho, e que há bocado disseste, de mostrar o trabalho e partilhar, e muitas vezes até com alunos há aquele receio de, eu posso mostrar isto, ou a questão de acharem que vão ser copiados, que eu acho que é uma coisa... Para já que se acontecer, se alguém copiar o trabalho, ele que se lixe, porque ele é que está mal, não é? E acontece às vezes haver cópias sem querer, porque... Nada é original. É isso mesmo, nada é original. Olha, aconteceu-me 2 muito engraçadas, que foi... Na altura fiquei triste,
Porque eu, por norma, quando vejo um trabalho que gosto muito e que vejo como referência, por acaso faço sempre questão de dizer vi este trabalho como referência, Mas já me acusaram de plágio. E eu não tinha copiado, nem nunca tinha visto aquele trabalho na vida. Nunca. Como também já tive páginas que copiam literalmente os meus trabalhos. Isso é que eu acho que está mal. Que é, tiram os meus trabalhos e metem nas páginas deles. Epá, pessoal, isso é horroroso. Podem copiar os meus trabalhos, mas ao menos digam que são meus. Né? Uma homenagem. Pois. Mas olha que acontece imenso, é só estúpido. Agora, é um risco que a malta corre, porque é assim, tu imagina, gostas do Royal Studio, vamos supor. Epá, obviamente tu vais fazer coisas, não digo iguais nem parecidas, mas dentro daquele género, porque é uma coisa com a qual tu te identificas. Então, olha, em design de comunicação era tudo plágios, aquilo era só verde, vermelho, azul e branco. Pá, os trabalhos. Mesmo até, não sei se acontece aqui, mas, por exemplo, na ESA de Matosinhos há duas vertentes, não é? Que é a do Faria e a do Martino. Que é assim, sim. E consegue-se perceber os alunos que foram farienses e martinenses. Porque acaba-se por ser, não é incentivado, mas por ser inspirado por aquela visão, não é? Portanto, é normal que o caminho vá um bocadinho por ali. Mas... É normal. Eu visto-me de preto por causa das belas artes. Desculpem, é moda. Eu tenho que culpar. Obrigada. Alô, Oi. eu vou querer saber mais sobre o teu amigo, o Nicolau Prilau. Qual? O Nicolau? Ah, o Nicas. Boa, Eu quero boa. a história toda. Queres saber a história toda do Toda. Nicas? Ah, toda? Toda. Então isto é assim. Epá, não estava à espera desta. Olha, à esperta. Eu tenho um amigo meu, é assim, eu comecei a fazer esta personagem porque é muito curioso. Eu gosto muito dos estúdios do Adamastor. E, aliás, vou trabalhar agora com eles num projeto futuro, eu, tipo sonho. Eu, quando soube que ia trabalhar, fiquei... Yeah! E eles tinham umas personagens muito caricatas, assim, muito disformes. E eu tentei, vou tentar fazer uma personagem. E numa das aulas do João Castro, lá na ESAD, calhou fazer uma personagem assim deste género. Epá, isto está fixe. E, entretanto, estava a falar com um amigo meu, o Ricardo, que ele está sempre a dizer, eu digo, como é que é ele? É pequena. Opá, lamento, desculpem. Eu não quero ser ordinária no meio de uma palestra, juro que não quero. E ele é assim gordinho. E eu disse, olha, vou fazer uma espécie de personagem inspirada em ti. Já que é pequena, siga. E estava eu no sofá mais uma vez e comecei a desenhar. Mas foi uma coisa muito orgânica, sabes? Imagina, paletas de cores é mesmo, ok, gosto disto, siga. E lá está, sem texturas, para não ter muito trabalho. Bacatu. Mas foi muito por aí. Porque eu, antes de ter este Instagram, eu tive uns 1.000, sem sucesso, porque ainda gostava daquilo. Só quando eu comecei a fazer o Nicolau e a gostar realmente daquilo que fazia é que, pronto, eu sei, não é uma história muito curiosa, nem muito... Eu gostava de dizer que foi na Batalha de Aljubarrota, mas não foi. Foi mesmo uma cena muito... Lá está, é muito de experiências. Por exemplo, aquilo que eu costumo fazer, principalmente para o Instagram, porque meto lá trabalho e meto coisas minhas, é muito do que sinto, ou de piadas que me mandam. Por exemplo, eu tenho aqui este livro. Professor, foi o livro que eu encadernei na ESAD. E foi com a professora Evelina. E, por exemplo, este livro foi feito porque eu tenho uma das minhas melhores amigas. Socorram a miúda! Ela não está bem! Este livro, por exemplo... Ótimo! O que é que acontece? Eu tive uma das minhas melhores amigas teve cancro da mama e teve uma recisiva. E todo este livro é das piadas que nós mandávamos uma à outra e que ainda hoje mandamos. Pá, é mórbido, mas eu tenho amigos mórbidos, ok? Mas pronto, ou seja, eu pego naquilo que vou passando e vou tentando fazer. Ao fim e ao cabo é o meu alter ego, porque eu faço o que me apetece. É bom, não é? Pronto. Eu disse que só vinha dizer baboseiras. Obrigada. Obrigada.
Só uma coisa, se depois vocês quiserem viver os livros, estão completamente à vontade, ok? Fixe. Convém, venham ver. Não há mais perguntas? Pronto. Acho que está tudo. Está ali, está ali, está ali. Olá, Ana. Grande fã. Eu conheço o Nicolau Pirilau desde o meu primeiro ano de universidade. Eu fico tão... É que eu penso sempre que não faço nada de jeito. Não. Eu sinto que sou amiga dele. E ele é teu amigo. Eu sei que sim. Sou teu amigo, sim. Eu ia te fazer uma pergunta, porque eu ontem na minha sei lá, quando estava Na a nossa falar, conversa de café. Exato. Eu ontem estava a dizer que fiz uma animação na minha vida e quis chorar durante o ano inteiro, porque na realidade tipo, é uma cena que dá mesmo muito trabalho e houve um dia em específico que eu demorei 6 horas a fazer tipo 3 segundos. É normal. Ou 2 segundos. Normal. Isso nunca te aconteceu? Nunca quiseste tipo, desistir? E para a enfermagem, sim. Mas tipo, qual é que é o gosto, tipo aquilo que te faz querer continuar a fazer animação? Olha, sem ser o Nicolau. Sim, porque obviamente se vocês me perguntarem, Ana, só queres fazer Nicolaus na vida? É pá, não, o Nicolau é só para desabafo, a verdade é essa. Eu digo que não gosto de pintar, mas nas animações eu gosto de o fazer, porque tu crias uma personagem e começas a ver a personagem a ganhar vida e a mexer e a rebolar e ela a fazer tudo o que tu quiseres. Eu posso arrancar a cabeça e mandá-la para ali. Pá, é incrível. E eu digo-te, eu tenho um defeito que às vezes é uma coisa boa, que é, eu começo a trabalhar e eu não paro. Eu tive de começar a pôr despertadores porque começava a ficar doente. Mike, obrigada por teres vindo assistir. Desculpem, tive de fazer este ponto. E então basicamente é giro. Eu acho giro. Dá trabalho. Eu posso dizer que eu às vezes estou... Por exemplo, um shot destes que eu mostrei. Hoje no Instagram eu faço as 3 pancadas porque é para mim, toca a andar, num dia está feito. Mas demora tempo. Às vezes eu demoro 2, 3 dias a fazer uma animação e, claro, 2 segundos de animação não é... está feito. Mas é mais ver a personagem a mexer, ver uma personagem que tu criaste a mexer. É espetacular. Essa foi a parte boa, tipo aquilo que eu gostei. Não compensa. Não, mas eu acho que é mesmo amor à camisola, sinceramente. Porque eu lembro-me que na altura da quarentena eu todos os dias fazia uma animação diferente. Todos os dias. Aquilo era pior que a droga. Verdade. Pronto. Obrigada. Esclarecida. Sim. Obrigada. Obrigada. Pronto, então, agora está tudo, não está? Não há mais perguntas? Não. Pronto. Boa pergunta. Boa tarde a todos. Vou fazer esta pergunta que é para não entrar o próximo orador já. Então é assim, parabéns pelo trabalho, Ana, está fantástico. Só queria fazer uma questão. Tu gostas do Monty Python, das animações que eles fazem de colagem? Gosto. Eu também gosto. Eu costumo dizer, eu por acaso animação não é só isto, animação é muitas outras coisas, a mesma coisa que design não é só design editorial. E eu acho muito interessante ver como existe tanto tipo de animação diferente, desde stop motion a colagens, a cel, é loucura. Eu se pudesse fazia tudo, mas não tenho jeito. É verdade. Parabéns. Obrigada. A minha resposta é não, Inês. Opa, vá lá. Oi. Não, a minha pergunta é qual é que é o teu projeto de sonho? Porque estavas a falar que ficaste super contente por trabalhar com os Adamastor, e eu curto também o trabalho deles, mas é muito fixe mesmo. Mas qual é que é o, tipo, se pudesses dizer, ok, eu estou concretizada quando fizer isto, o que é que seria? Estar a fazer animação no Dubai. Aí é bem, ok. De férias e rica. Isso é bué De preferência. Isso nunca vai acontecer, pessoal. Quem vai para a arte... Atenção, agora vou falar a sério. Animação, quem quer fazer animação, por favor, animação é um processo caro.
ok? Vocês não vão fazer animações por 10 euros, malta, por amor da santa. A animação é um processo muito caro. Por exemplo, por 1 minuto, às vezes vamos para valores astronómicos, ok? Para mim, não é que sou pobre. Mas esse era o meu sonho, era só ter a minha casa, o meu cão, ir de férias, ir para o spa. Porquê? Porque eu prefiro chorar num spa do que na berma de uma estrada, está bem? É só o que eu tenho a dizer. Não, mas projetos de sonho. Gostava de continuar a ter uma boa equipa como tenho atualmente e eu sei que isto é muito difícil, mas sonhar ainda é de borla. Gostava de ter um estúdio. Gostava. Não quer dizer que vai acontecer. Muito fixe. Eu apoio, se tu tiveres um, eu vou. Obrigada, eu contrato. Ok. A mim? Obrigada. Fixe. Sim. Bem, então agora vamos passar ao próximo orador da tarde, que não queria vir, não é? Estava a tentar mais um bocado, que é da Red Agency e é o Michael Gonçalves. É Michel, já agora, Gonçalves. Não é Michael. Boa tarde. Epá, não estou acostumado a estar nesta posição. Acredito que vai ser fácil porque aquilo que eu vou dizer vem de cá dentro e é a vivência que já tive e que tenho diariamente na agência. Vou falar um pouco daquilo que é o Michel Gonçalves. Tenho 46 anos, fui formado nas Belas Artes do Porto, em Artes Plásticas. Criei a minha agência inicialmente em 2001, que se calhar muitos de vocês ainda não tinham nascido, no Porto. E depois, em 2007, criei a agência apenas sozinho, que é a Red Agency. Muito bem, e então é assim, aquilo que nós somos é muito aquilo que nós vivemos, aquilo que foi a nossa infância, aquilo que é a nossa experiência, e aquilo que eu vou falar é aquilo que é o meu ponto de vista sobre aquilo que é a criatividade. Houve aqui uma questão que foi: onde é que vais buscar esta motivação, tipo, um dia para fazer 2 segundos? Isto é uma situação que acontece muito para quem tem uma ambição alta ou os seus sonhos e que muitas vezes no processo desiste.
E o sucesso muito tem a ver com a capacidade de não ficar pelo caminho. Nós temos os sonhos e que a maioria das vezes, tanto a nível pessoal como a nível profissional, muitas vezes ficamos pelo caminho porque desistimos, porque sentimos que não somos apoiados o suficiente. E o mais fácil nessas situações é nós pensarmos que realmente somos os únicos responsáveis de não termos sucesso. Quando nós pensamos que realmente somos os únicos responsáveis, estamos por conta própria. Quando estamos a arranjar, digamos, não digo desculpas, mas argumentos aqui ao nosso cérebro que não tenho este apoio, não me sinto apoiado pela família, não me sinto apoiado no trabalho, estamos a arranjar escapes para não seguirmos o nosso caminho e os nossos sonhos. Se eu estiver aqui a dizer alguma coisa, eu posso começar a dizer umas caralhadas para vocês começarem a rir. Então, uma coisa é certa, é que todos nós temos aptidão ou capacidade para sermos criativos. Isso é uma coisa que temos de ter consciência. Todos nós temos capacidade, não há mais nem menos. Talvez em determinadas situações que os pais já são pessoas ligadas às artes ou ao design, podem facilitar um ambiente para isso ser desenvolvido. Mas quando nós temos um sonho ou quando temos uma vontade de fazer, todos nós temos essa capacidade para atingir o sucesso e o lado criativo, ou sermos criativos. Porquê? Porque a criatividade é um processo. E se a criatividade é um processo, basta nós entendermos o processo e a gente chega lá. A boa notícia é que a criatividade aprende-se. Se é um processo, nós também o podemos aprender. E como é que é o meu ponto de vista daquilo que eu acho que me ajuda a ser criativo, ou é aquilo que eu incuto, de certa forma, todos os dias à equipa. Na nossa equipa é uma agência pequena, somos 12 pessoas. Alguns foram formados neste Politécnico e aquilo que eu digo é que não me digam que não é possível. Não, a palavra não é uma ordem para o nosso cérebro. Nós podemos, é mais fácil dizer sim. Mesmo se nós nos convencemos que é possível, a gente vai encontrar esse processo e vamos conseguir chegar lá. Por isso é uma questão de treino. O cérebro, sendo um órgão, há teorias do lado B, do lado direito, do lado esquerdo, mas isso cientificamente já foi provado que não há direito, não há esquerdo, há zonas. Nós não conseguimos trabalhar apenas aquela zona da criatividade, apenas a zona. Temos é que pôr o cérebro a trabalhar. Por isso é uma questão de treino. Se nós queremos ter resultados a correr uma maratona, não posso. Gostava de correr uma meia maratona ou uma maratona. E amanhã vou correr uma meia maratona. Por isso há um processo, há um treino. E se nós temos um sonho em de trabalhar numa determinada agência, fazer um determinado trabalho, nós temos de treinar. Não há aqui uma luz miraculosa que nos coloca a fazer, a traçar o caminho que a gente quer em relação alinhado com o nosso sonho.
E nós humanos somos pessoas de hábitos. Por isso, está bem, é uma questão de treino. Mas treinar custa tanto. Não é? Gostava de correr. Mas correr custa tanto. Correr 5 minutos custa tanto. Nós conseguimos programar os nossos hábitos. É tão simples quanto isso. Se nós quisermos uma coisa, é uma questão de treinar e criar novos hábitos. E um hábito, cientificamente, um hábito fazendo as coisas por 21 dias, um hábito novo é criado. Se nós quisermos ter um hábito de correr, podemos experimentar correr todos os dias 5 minutos. Garanto que ao 22º dia já nos vai faltar aquela corrida. Por isso nós temos que entender, se nós quisermos ter resultados em design, se nós quisermos ter resultados profissionais, criar uma agência, temos que criar os hábitos necessários para atingir aquele objetivo. Acordar cedo. Isto pode ser... Eu na faculdade acordava tarde, atenção. Mas acredito, eu estou a falar de mim, não quer dizer que todos sejam assim, estou a falar daquilo que eu acredito, é o meu ponto de vista, e eu acho que acordar cedo faz a diferença porque é a energia do dia, tem força. Nós chegamos às 9 horas à agência, a um cliente, vamos com outra energia. Porque nós mentalmente criamos aqui uma ideia que é possível, que nós estamos a um nível acima em relação aos outros. Isto é mais ou menos como a ideia de que se hoje vos passassem um cheque de 1 milhão de euros a vocês, mas que era pré-datado daqui a 3 anos. Era pré-datado. Passavam-nos um cheque datado aqui a 3 anos. Vocês eram milionários hoje ou daqui a 3 anos? Se nós vamos com outra atitude, digamos, as adversidades, com os problemas diários, vamos com a ideia que aquilo vai resultar. E por isso é uma questão, muitas vezes, mental de estarmos com confiança. E acordar cedo é isso. É uma forma de nós nos posicionarmos. Tenho força, tenho energia, e é o ambiente. É o ambiente e a postura interna. É importante conhecer as nossas metas, porque as metas é que nos vão colocar no caminho. É importante afirmar. Como eu disse há pouco, as palavras têm força em nós. Se nós afirmarmos a nós próprios que conseguimos, se nós afirmarmos os nossos objetivos, se nós refletirmos e afirmarmos, essas palavras vão ter força em nós. E estou a falar de rituais que nós podemos ter ao levantar de manhã cedo e vão criar determinados hábitos. Visualizar. Um criativo, por norma, tem a capacidade de visualizar, fazer imagens internas. E se nós, ao traçarmos as nossas metas, vermos os nossos sonhos, a gente estamos a ver as imagens. Se todos os dias nós fizermos este processo, ao acordar de manhã, afirmar os nossos objetivos e os nossos sonhos e ao mesmo tempo guardar ali 1 minuto para colocarmos as nossas imagens no spa no Dubai,
numa agência internacional, se nós tivermos a colocar estas imagens interiormente, vai nos ajudar a seguirmos o caminho e estamos sempre focados no nosso objetivo. E há uma coisa, é que os objetivos e estarmos no caminho é diferente do que por exemplo, como aquela coisa castanha a boiar que se vai desfazendo, a rolha, por exemplo, a rolha que anda ali de cortiça, ali nas margens do rio e vai ao sabor da água, né? E nós estarmos todos os dias a olhar para os nossos objetivos, sejam objetivos anuais, sejam objetivos semanais, sejam objetivos daqui a 5 ou 10 anos, coloca-nos no caminho. Exercitar. Exercitar faz parte do processo. Isto muitas vezes é físico. É a mesma coisa de assim, tenho um objetivo de ir para o spa, para o Dubai, ter uma agência. É o físico. É diferente de nós termos uma postura física, de termos energia, porque isto muitas vezes é uma questão física. Muitas vezes não, é uma questão física. O nosso corpo influencia muito a nossa postura e a nossa atitude. Se nós tivermos uma postura, mesmo que nos apeteça estar assim, mesmo que nos apeteça estar no relax, se nós tivermos exercitar o físico de forma que a gente nos posicione, é a mesma coisa. Se me passarem o tal cheque de 1 milhão, pré-datado daqui a 3 anos, como é que eu estava? O 1 milhão de euros só me ia entrar na conta daqui a 3 anos. Mas o facto de olhar para aquele cheque vai-me colocar como outra posição. Por isso, se isto é uma questão física, vamos fazer aqui um exercício. Coloquem-se todos em pé. Vamos pôr a química, que é a dopamina. A dopamina é aquele químico que nós temos internamente que nos dá a motivação. E se nós tivermos a atitude do yes, vamos lá. Yes! 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 Está feito o exercício. Já vejo mais cor nos vossos rostos, mais energia. Agora imaginem todos os dias acordar com esta motivação. Imaginem todos os dias vocês olharem para os vossos objetivos, o vosso sonho daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 e termos aqui esta energia interior. Eu tenho 2 filhos e muitas vezes aquilo que eu quero deixar é qualquer coisa que seja que os marque positivamente na vida deles. E vocês são jovens e têm os vossos sonhos e estão a concluir os vossos cursos. Mas não se esqueçam, todos vocês têm os sonhos e acreditem, todos têm a mesma capacidade para atingir os vossos sonhos. Não baixem a guarda. Não é por estarem em Tomar ou estarem em Lisboa ou nas Belas Artes, na ESAD, todos nós
temos o potencial de fazer algo diferente. A sociedade é que nos prende. E então, se virmos o telejornal todos os dias, é só medo. Ler. O processo criativo tem muito a ver daquilo que nós... Toda a nossa caixa, né? É por isso que há aquela questão de pensar fora da caixa. É importante que a caixa esteja com mais número de ferramentas, com mais número de conhecimento. E quando falo de conhecimento ou de ler, não só os livros técnicos de design, tudo serve. Todas as áreas de conhecimento podem ajudar à solução ao aspecto criativo. Por isso, quanto mais o nosso repertório de ferramentas e de conhecimento mais preenchido estiver, mais capacidade nós vamos ter em termos um processo criativo. Escrever os nossos sonhos. Quem é que já escreveu os seus sonhos? Escrever faz muita diferença do que só pensar. Só dizer da boca para fora. Nós ao escrevermos temos um compromisso. Ou dizer a uma outra pessoa, estamos a assumir um compromisso. Escrever uma data. Assim, eu, até ao final do ano, em tal dia, quero apresentar este trabalho. Quero ter uma exposição. Quero entrar nesta agência. Apesar que há determinadas coisas que não dependem só de nós. Mas pelo menos aquilo que depende de mim, eu fiz. E escrever faz muita diferença. E se nós lermos todos os dias aquilo que nós escrevemos, faz também um bocado a diferença. Eu pergunto-vos, já definiram as vossas metas, os vossos sonhos? Nós, ao escrevermos os nossos sonhos e as nossas metas, faz diferença. Por isso sejam smart. Smart pode fazer parte do processo de atingirmos esses objetivos. Seja específico. Define em concreto aquilo que é os vossos objetivos. Quanto é que querem ganhar? Onde é que querem estar? Não depende só de mim. Não interessa. Escrevam e seja específico daquilo que querem. É importante seja medido. Se nós queremos atingir a Lua, se a nossa direção desviar 1 milímetro, se calhar a rota não chega à Lua. É importante medirmos diariamente, semanalmente, mensalmente, se estamos alinhados com os nossos objetivos. Se é atingível, não vale a pena eu dizer que quero a Red Agency ao nível da Apple, cotada na Bolsa. Né? Quer dizer, temos que colocar qualquer coisa que seja atingível mediante os recursos que nós temos. Né? Que seja relevante. Muitas vezes o dinheiro, aquilo que nós ganhamos é o resultado daquilo que nós fazemos. Tem um propósito. A Apple, por exemplo, estava a falar na Apple, o sucesso deles não é o produto. O sucesso deles tem a ver com criarem um produto, no fundo, uma necessidade. Quando criaram o tablet, nunca pensávamos que íamos precisar de tablets. Por isso, vai mais do que a questão do produto. E o resultado é o dinheiro.
Se tiver sucesso, vai dar money. Temporal, lá está. Temos que definir um tempo e um prazo para chegarmos ao nosso objetivo. Muitas vezes é a parte mais difícil, é dizer assim, será que consigo num ano? Será que consigo em 2, em 5? E para terminar, que isto não foi tão humor como a Ana, são as experiências que fogem do nosso habitual que mais transformam o nosso modo de pensar. E é tudo. Alguma questão? Tá bem. Eu não é bem uma questão, na verdade, tudo aquilo que foi dito aqui faz sentido com todo. Vou agora por um bocadinho do meu percurso que aconteceu, que é aquele mindset de seja, é assim, o meu caso foi seja o que Deus quiser, mas eu sei que vou conseguir. De costas ou de barriga. E o que eu queria dizer é que tudo o que foi dito aqui realmente é essencial para termos resultados. Acho que faz todo o sentido. Agora, em modo de provocação, e mais também de brincadeira, a minha mãe não sabe desenhar. Ainda há esperança? Consegue desenhar, porque a questão de se é estético ou não é estético, isso é muito subjetivo, né? Sabe fazer um risco. Eu não vejo isto de limitação em termos de idade. Há imensas histórias no mundo que provam o contrário. Nomeadamente na parte de negócio, temos o Catan, Kitchen, o Chicken, que o homem criou o negócio com 65 anos, né? E na empresa onde estava, faliu. É assim, eu acredito que, sendo um processo, e nós conhecendo o processo, tudo é possível. Por isso, muitas vezes, a idade é o físico, muitas vezes, enquanto o físico nos puder colocar no caminho, vai nos ajudar. Não é, muitas vezes, a idade. Há uma história que é, não sei se conhecem a história da águia. As águias, quando chegam aos 40, as águias podem viver até aos 70 anos. Mas passam ali aquele período dos 40 anos em que têm o bico já velho, já desgastado, as garras velhas, etc. E a águia tem que tomar uma atitude. Ou decide ir para junto a uma pedra, normalmente junto a um rio, e começa a bater com o bico na pedra até o bico partir, para que chegue um novo bico. E tendo um novo bico vai conseguir arrancar as novas as penas. E consegue também retirar as garras. E isto é um período de 150 dias, 5 meses, em que a águia consegue ser nova, ter argumentos para conseguir viver até aos 70. Por isso, às vezes, é uma questão é a atitude, é que faz a diferença. Viva! Eu também acho que, tal como a Ana disse, faz todo sentido o que foi aqui dito.
E não é tanto uma questão, mas mais um acrescento ao que foi dito, que além daqueles SMART, aquela sigla do SMART que aqui apresentou, eu também diria que às vezes um obstáculo que pode acontecer, pode aparecer quando queremos atingir um objetivo, até falo mais nesta área de criatividade, não é? É a comparação, e a comparação às vezes pode-nos... Hoje em dia vemos tudo acontecer nas redes sociais e por aí fora, e achamos sempre que somos uma porcaria. E a comparação pode ser também algo que nos trava, não é? A motivação e por aí fora. E nós também não sabemos o que está do lado de lá, as frustrações e os medos que existem. É muito giro nós termos este tipo de conversas, porque percebemos... Isso aconteceu-me, por exemplo, com a Ana Seixas, que talvez conheçam como ilustradora, é que eu adoro o que ela faz e entretanto, por casualidade, conhecia e somos amigos. E é tipo, é só a Ana, também com os seus medos, com os seus anseios, e eu achava que era tipo, é a Ana. Não, é só mais uma pessoa que está cá como nós. E também tem essas questões todas que todos temos. Portanto, a comparação é boa porque também nos dá o alento para ser melhor, mas também pode nos toldar um bocadinho a criatividade. E pronto, é mais uma chega ao que foi dito também. Sim, obrigado. Sim. E esse aspecto de nós podermos ficar constrangidos com uma cópia, nós ficamos constrangidos porque estamos a dar um significado de constrangimento àquela situação. Por isso, se nós mudarmos o significado das coisas que nos dão, há o paralelismo do tipo, dois amigos vão no carro e têm um desastre. Um deles pode se queixar muito que a vida dele está arruinada e o outro diz, uau, estou vivo. Né? Perante as situações nós somos colocados e a diferença é o significado que nós damos às coisas. Por isso, uma situação, e há um coach conhecido que diz que nós temos o comando da vida nas nossas mãos, não é? E lá está, pegando naquele aspecto da autorresponsabilidade, não é? Enquanto nós pensamos que somos os únicos responsáveis pelo nosso sucesso ou pelo nosso fracasso, não estamos a perder tempo ou energia com aquilo que a gente vê que talvez nos retire do nosso caminho. Eu lembro-me agora de uma coisa, eu peço desculpa, já me vou... Mas de qualquer das formas, acho que de certa forma pode ajudar, principalmente quando nós estamos a estudar, às vezes sentimos um bocado em baixo e a tal questão de, oh meu Deus, as inseguranças. Vamos supor, isto é um tema que me interessa bastante, vamos supor que nós estamos bastante em baixo. E já nem estou a falar de irmos, por exemplo, a um psicólogo, claro, obviamente que isso ajuda. Quais são as dicas que nos pode dar para termos o tal renascer da águia, por assim dizer? Eu sei que não é fácil e que tem de ser muito mindset, mas pode ser que haja assim algumas coisitas. Sim, eu vou falar do meu ponto de vista, né? E é aquilo que eu acredito. Esta terça-feira, a Red Agency faz 15 anos. Mas e nestes 15 anos houve sempre altos e baixos, houve sempre dificuldades, houve sempre obstáculos a ultrapassar. Mas antes da Red também tinha tido a outra agência com mais sócios, essa criada em 2001, e passei por graves dificuldades. Olhando para trás, tudo me fez crescer, tudo me ajudou. Uma coisa é certa, é que não há nada que não nos faça crescer pelo erro. O erro faz parte. E nós, se tivermos essa consciência que não, isto é um erro, isto é um obstáculo, mas isto vai-me tornar... Isto é uma aprendizagem. Isso, estarmos a pensar que é difícil, não vai ajudar a ser fácil. Isso é a primeira. E depois, aquilo que eu considero é que
as dificuldades vão nos tornar mais fortes. Qual era a questão? Era da águia, não é? Tá. Ao fim e ao cabo já foi respondida, de certa forma. Era a tal questão se há, assim, algumas dicasitas. Sim. Claro que isto depende de pessoa para pessoa, obviamente. Mas até pode... Eu acho que as dicas, para nós mudarmos o chip do pessimismo para o positivo, é nós fazermos um pouco destes exercícios de ativar a dopamina. Mesmo que isto estou a mentir, eu não me sinto assim. Vocês sabem que o sorriso, por exemplo, o rir ajuda a nossa... não me apetece nada a rir, mas façam força, riem-se assim, andem assim na rua. Assim. Aquele gajo é louco, não interessa. Passado algum tempo, a química que acontece em nós vai nos ajudar a ter uma outra atitude. É nós forçosamente mudarmos o chip, é mudarmos a nossa atitude. Mudando a nossa postura física, a gente muda o psicológico. É dar uma corrida, rir forçosamente, dizer yes, isso vai nos colocar. Estou a mentir, não me apetece nada, ouvi agora um não de um cliente. Não, mudar, fazer conta, vai nos ajudar a pensar de maneira diferente. É isso. Mais alguma questão? Está tudo. Muito bem, olha, agradeço esta oportunidade. É bom sentir realmente que há juventude e há sonhos. E pronto, é a mensagem que eu vos posso dar, é da minha experiência e espero que vos tenha dado algumas luzes para o vosso caminho e muito sucesso. Já têm fome ou nem por isso? Sim? Então se calhar agora, depois desta apresentação, gostámos muito, nada, vamos ao coffee break e voltamos às 4. 4, por favor. 5 minutos antes das 4, por favor. Obrigada, até já.